O capítulo 7, agora, se a gente não conseguir acompanhar bem, a gente pode repetir ele sem problema nenhum. A gente pode falar de novo, a gente não tem pressa, né? A gente quer entender essas coisas. Então, tudo certo até o capítulo 6, podemos entrar aqui nessa aventura do capítulo 7. Então, tá. Capítulo 7 do livro de Romanos. Eu vou ler e tu acompanha a leitura junto comigo. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se ao outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce, ficando realçadas, né? Então, as paixões pecaminosas, a concupiscência ficou realçada pela lei. Operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, presta atenção aí que tem um processo também que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai viver um processo nesse versículo aqui. Né? A cobiça, a lei, os nossos corpos ali encandecidos, né? E no final disso é a morte. Lembra que antes era para nós frutificar para Deus. Porque quero relembrar vocês também que nós, na semana passada, vimos que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo e também ressuscitamos com Ele, para frutificar. Mas pela lei, a gente frutifica para a morte. Versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, a que estávamos dependentes, a que estávamos dominados, de modo que servimos de novidade de vida e não na caducidade da letra. Caducidade no sentido de caduca, né? De envelhecida, essa caducidade. Alguém de vocês aí tem nesse capítulo 6, estávamos sujeitos, a palavra estávamos dominados? Deixa eu olhar vocês aqui. Alguém tem aí? Estávamos dominados? Não? Todo mundo tem sujeitos? É isso? Eu tenho presos. Presos. Alguém tem alguma outra palavra? Retidos. A minha fala controlados. Controlados, muito bom. Porque essa palavra aqui, no original grego, é o kyrios, que é a mesma palavra que se refere a Deus, ao domínio que Deus tem. Né? Então, aqui o pecado ele acabava nos dominando, nos sujeitando, nos prendendo, nos retendo. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, está falando do velho e do novo. Né? E aí vem a terceira pergunta que ele faz, que Paulo faz aquela pergunta como que antecipando algum questionamento que poderia vir. Lembra que no capítulo 6 houveram 2 questionamentos? No início aí em relação à lei, depois lá adiante de novo ele fez um questionamento. Então, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, se nós pecar bastante, a gente vai ter bastante graça.
né? E aí depois ele fala, né? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e sim da graça? Havemos de pecar porque a gente não está debaixo da lei? E aí ele vai responder. Então ele faz como se ele conectasse uma terceira pergunta agora no capítulo 7. Ele diz assim: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, pois eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, viveu o pecado e eu morri. Aqui, apesar de Paulo estar usando a primeira pessoa, está falando eu, na verdade, ele não está falando dele particularmente. Por que eu creio, né, que ele não está falando dele? Porque ele diz assim, ó, outrora, sem lei, eu vivia. E Paulo não viveu sem lei, porque Paulo era um fariseu, era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Então, ele não viveu sem lei, mas ele está falando a questão do pecado, daquele que vivia sem lei, daquele que não conhecia a lei. Está falando de um gentil que vivia sem lei. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecente do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Aqui está falando da impossibilidade de cumprimento. Então, essa morte, ele está repetindo. Isso aqui é uma impossibilidade. A lei me matou, porque ela me revelou completamente inapto a obedecê-la. Por isso que a lei ela é boa, ela é santa. Mas ela matou a gente. Ela me matou, e Paulo está dizendo que matou ele também. Versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui ele traz a mesma linha do domínio, a mesma linha de estar preso, dessa escravidão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha só que conflito, irmãos. Olha que guerra, olha que batalha, olha que confusão. A mente da gente, o coração da gente. Ele sabe, ele tem um entendimento, mas ele não consegue efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra
Aí é a mesma linha da questão do domínio, de se sobrepor, né? Essa guerra vencida, né? Esse aprisionamento. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Miserável homem que sou, fala em algumas versões, né? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas seguindo a carne, da lei do pecado. Amém, irmãos? Complicado, né? É muito desafiador, né? A gente entender o que Deus está falando aqui conosco. Mas é a bênção de Deus, a gente vai conseguir avançar um pouco aqui. Queridos, no primeiro momento, o que ele traz? O que ele faz? Ele faz uma analogia do casamento. Então, quando ele traz aquela história do casamento, ele está fazendo uma analogia para que a gente compreenda o que aconteceu. Então, como é que ele usa aquela analogia do casamento? Ele diz assim, ele fala da lei, ele fala de uma esposa, ele fala de um marido, ele fala de uma esposa, e ele fala de um outro marido. Então, ele está falando que uma mulher que é casada, até quando essa mulher ela é casada? Para sempre. Então, ela não tem chance de não ficar mais casada. Ela fica casada para sempre. Ela está ligada ao marido para sempre, enquanto ele vive. Mas aí diz que se esse marido morrer, ela já fica desobrigada daquele compromisso com aquele marido. Então, enquanto esse marido está vivo, ela não pode se unir a outro marido, senão ela adultera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e ela não será adúltera se ela casar com outro homem. Então, isso que ele está falando. Então, ele está usando essa alegoria. Quando ele usa a alegoria, quem é esse marido que está casado com essa mulher? Quem é que vocês entendem assim, que é esse marido que está casado com essa mulher? Ninguém arrisca? Deixa eu arriscar. A lei? Isso mesmo, Eduardo. Muito bom. Então, esse marido é a lei. Então, esse marido, ele é um marido perfeito, ele é um marido zeloso, ele é como se ele fosse aquele marido perfeccionista e que ele cobra da esposa dele a perfeição e que ele não admite que a esposa dele erre. Então, ele quer as coisas bem lavadas, ele quer as coisas bem arrumadas, ele quer ele bem tratado. Ele é um marido perfeccionista. E essa esposa é aquela esposa atrapalhada, é aquela esposa que erra, que não consegue cumprir as coisas. Então, a vida dela fica uma tortura, porque ela começa a se sentir acusada. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode largar esse marido se esse marido não morrer. Então, quem é essa esposa? Somos nós. Essa esposa somos nós. Essa esposa somos nós, casados com a lei. E a lei ali imputando para nós um tipo de comportamento e a gente não consegue cumprir. E esse outro marido é Cristo. Esse outro marido é Cristo. Então, agora, só que daí Paulo ele faz uma alteração aqui de figura de linguagem. Porque daí ele diz assim, bom, esse homem tem que morrer. Só que daí ele diz que quem morre, quem é que morre? Quem é que ele fala que morre? Nessa alegoria. Dá uma pesquisada ali. Nós morremos. É o marido que morre.
É a mulher que morre, desculpa. Nós morremos. Então, aqui, ele diz como que a gente se desconecta da lei e a gente se conecta com Cristo, que é o segundo marido, com a nossa morte. Então, nós morremos. Aí, nós reconectamos com o capítulo 6, nós morremos, nós nos ofertamos para a morte, para o sacrifício de morte, morremos para a lei. Porque a lei, ela anuncia esse pecado que habita em nós. Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, ele está dizendo, então, tu vê que ele faz uma alteração ali, né, na figura de linguagem. Vocês conseguem observar isso? Vocês olhando o texto ali, ele começa dizendo que a lei é esse marido, nós somos essa esposa, e Cristo é esse que assume a esposa legitimamente se o marido morrer. Só que ele diz que nós morremos. A mulher morre e ela ressuscita e ela casa agora com esse marido de forma legítima. E a lei, ela já não vale mais, porque nós já entramos numa outra estrutura da graça, da justificação. Então, é isso que ele começa fazendo. Então, não tem nada a ver com casamento aquilo que ele está falando. Aqui tem a ver com a lei e tem a ver com Cristo. Porque aqui vai dizer como é que nós obtemos vitória sobre a lei. Como é que a lei ela fica desconsiderada, mas ela não fica desconsiderada como se ela fosse ruim. E aí é a pergunta que ele mesmo faz em seguida. Que daí ele diz, tá, então a lei é ruim, porque até agora Paulo só falou mal da lei. Só criticou a lei. Imaginem para um judeu ouvir isso que Paulo estava falando. Mas Paulo estava querendo fazer uma transição para explicar como que o evangelho anuncia que a lei foi cumprida, porque havia um ranço, havia uma idolatria. Lembra que nós estudamos isso sobre a idolatria, sobre a lei mosaica? Lembra disso, né? Uma idolatria, o judeu idolatra a lei mosaica. Por isso que ele falou de Abraão. Porque ele diz, a lei veio antes, a lei não é a lei do Monte Sinai, que é essa que é a lei. A lei do judeu era essa, era a lei que Moisés foi lá e trouxe a lei, falou com Deus e trouxe a lei. Essa era a lei que o povo judeu adorava e idolatrava. Por isso que eles queriam tanto trazer a circuncisão, alguns elementos aí do sábado, alguns elementos ali da questão da dieta alimentar, que era muito importante para os judeus, por causa dessa obsessão ainda de alguma coisa que tinha que ser feita para que a gente alcançasse justiça. E Paulo está lutando veementemente que não. Então, por isso que ele está falando da lei. Mas ele não está falando mal da lei, por isso que ele diz, olha, não é que eu estou falando mal, é que essa lei caducou. É uma caducidade. Ela cumpriu o propósito pelo qual foi enviada. Qual o propósito pelo qual a lei foi enviada? Para mostrar que nós éramos inaptos. Completamente. Tanto é que quando o homem recebeu a lei através de Moisés, a primeira coisa que aconteceu quando ele desce com a lei, os caras estão lá embaixo fazendo uma ruaça. É o bezerro de ouro. Ali já quebrou na hora. Então, Deus, com a lei, por isso que o Moisés quebra aquelas tábuas ali. Porque aquelas tábuas ali não iam se cumprir nunca. E aí ele cita, ele diz, olha, só por causa da lei que eu pude ver que eu cobiçava. Que daí ele trouxe o 10º mandamento, que é não cobiçar. A respeito da cobiça, se tu queria falar da mulher do próximo, né? Mas fala da cobiça, aí fala da concupiscência, aí fala concupiscência dos olhos, os desejos obcecados da gente. Então, a lei, ela veio, os mandamentos vieram para a gente ter certeza que nós não iríamos cumprir. Mas em Cristo ela se cumpriu. Como que ela se cumpre? Com a nossa morte. Que tipo de morte? O reconhecimento humilde por arrependimento. Então, escreve aí. Como que a gente reconhece
que a gente morreu? Como é que se dá de forma prática a morte? A partir de viver uma vida em arrependimento. Porque o arrependimento é a morte, é o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da lei. O pecado instalado, estabelecido, institucionalizado, implantado dentro do homem. Olha que coisa mais forte isso aqui, irmãos. E aí eu quero que a gente entenda ali o capítulo 5, aquela sequência que fala ali, o versículo 5, desculpa, desse capítulo 7, porque vivíamos segundo a carne, paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Então, o que acontecia? Nós vivíamos segundo a carne, então nós não vivíamos segundo o Espírito, e a lei agora é espiritual, ele diz a lei é espiritual, porém eu sou carnal. Lembra disso? Então, nós vivíamos segundo a carne, e a carne, pela lei, demonstrou as nossas paixões, nossos desejos, então realçou. Sabe aquela coisa de tu quando tu dizer que não pode, é que dá vontade de fazer? Sabe aquela coisa de tu dizer para a criança, né? Não mexe ali, não entra ali no quarto ali, não entra naquele quarto ali. Tu saiu para a rua, ela vai se coçar para querer entrar ali. Não pode pegar isso aqui, porque ali já está o pecado instalado ali e há um estímulo. Então, quando Deus dá a lei, ele nos estimula a pecar. Consegue entender isso, irmãos? Então, quando ele determina o que é, o que não pode, ele estimula. É como se nós agora ganhássemos uma aptidão para pecar, para errar, um desejo de estar se equivocando, descumprindo, desobedecendo. Então, é isso que ele está dizendo, porque então essa carne ela é estimulada pela lei para que, no fim, fique claro que a gente não consegue cumprir, e o que é o final? Qual é o fruto do final disso? Morte. Então, escreve essa sequência que eu acho que é importante. Escreve a sequência da lei demonstrando o pecado e gerando morte. Então, nós carnais, pela lei, nós somos estimulados nas nossas concupiscências, desobedecemos e morremos. Aí o pecado fica estabelecido. Então, tu vê que não é a morte da mulher que morre. Não é a morte por arrependimento. Essa é a morte pelo pecado. Essa é a morte do afastamento de Deus. A morte do arrependimento é a morte da reconciliação com Deus na vida de Cristo Jesus, que faz essa mediação. Então, essa é a vitória que começa a acontecer sobre a lei. É nós morrendo. Aí, Paulo agora, ele vai dizer, é o pecado, então, que é ruim? Ele diz, não é pelo pecado. O pecado só serviu para eu conhecer a minha cobiça. O pecado só serviu para eu ter certeza, não, a lei, quer dizer, a lei só serviu para eu ter certeza do pecado e eu poder entrar no estado de humildade, receber arrependimento e graça para confessar isso de forma livre, porque eu sou agora justificado e justo que vive pela fé. Então é isso que ele está dizendo, mas a lei ela é boa, a lei ela é santa, no versículo 12. O mandamento é justo, é bom. Então o problema não, ele está dizendo, aí ele começa a defender a lei, né? Para os judeus, ele diz, o problema não é a lei. Qual é o problema? Sou eu. Amém, irmãos? Eu acho isso de suma importância para a gente. O meu desejo é que a gente saia daqui com outro coração. Meu desejo é que a gente saia daqui com outra maturidade nessa noite. Eu creio assim, muito nesse capítulo 7.
Eu creio em toda a Bíblia, né? Mas eu creio nesse capítulo 7 do livro de Romanos, porque ele pode trazer para a gente uma iluminação. A gente saber quem a gente é, saber como a gente precisa reconhecer para poder eliminar a acusação e a culpa do mundo. Vai eliminar quando nós constatarmos isso de forma sincera, acabou. Isso é libertador. Porque daí tu vai começar a andar em novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? É gratidão. Tu vai andar grato. Porque quando tu reconhecer que o pecado habita em ti, que ele está nas tuas entranhas, que ele dominou sobre ti muito tempo e que ele ainda quer reinar na tua vida e te escravizar, e quando tu compreender que existe essa estrutura real na tua vida, intrínseca, no teu homem interior, e agora pela lei, que agora nos justificou, a lei não, a fé, desculpa, que acabou nos matando, e por consequência disso, nos isentando daquele casamento, nos isentando daquela primeira aliança, e nos trazendo para a aliança com Cristo, que é o capítulo 8, que nós vamos ver uma vida em espírito, nós vamos ver no capítulo 8. Aleluia! Mas só que a gente só vai migrar para o 8 se nós entender isso aqui, irmãos. Não dá para nós passar para lá sem entender isso aqui. Sem entender quem a gente é. Aqui Paulo está falando, não é só dele, Paulo está falando de uma natureza humana. Paulo está falando aqui da impossibilidade do homem chegar-se a Deus pelas suas forças, porque a natureza dele é iniquidade, é pecado, é ingratidão, irmãos. Nós não temos gratidão. Se a gente imputar a culpa para alguém, isso é porque a gente não é grato, porque a gente não entendeu o que aconteceu conosco. A gente não entendeu quem nós éramos mesmo. E o que aconteceu conosco a nível de justificação e agora de santificação. E essa santificação, nessa consciência de quem nós somos e como agora nós fomos feitos justos pela justiça de Deus no sacrifício de Cristo Jesus, a gente libera perdão para as pessoas, irmãos. Porque tu vai reconhecer a natureza humana daquela pessoa que ela pode ter feito o que tenha feito para ti. Tu libera perdão automaticamente. Isso é o entendimento, é o raciocínio de perdão. Tu libera esse perdão porque tu começa a ter compaixão no sentido de tu compreender que tu é muito pior do que aquela pessoa e tu tá agora num ambiente de justificação, sendo chamado justo, sendo chamado filho de Deus, sendo chamado santo, e aquela pessoa não está tendo essa oportunidade. Porque se ela teve essa ação aí contra ti, contigo ou contra alguém, então, como é que tu não vai oferecer absolvição? Sabe quando tu não absolve? Quando tu ainda está preso. Se tu está ainda naquela estrutura do domínio do inferno, aí não tem até tu tá também perdoado, porque tu não tem como tu entender essas coisas de Deus. Porque tu não tem humildade, porque tu não alcançou arrependimento. E aí tu não vai conseguir avançar e evoluir, porque olha o estado depois que a gente está. Olha como é que ele se apresenta aqui. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo fazer. No meu interior, eu tenho ali uma consciência, eu tenho ali uma vontade. Nós conversávamos isso hoje aqui de manhã. Tivemos uma boa conversa hoje, uma conversa muito legal, assim. Parece que já era uma preparação, eu nem sabia que era isso aqui, mas nós conversando hoje ali, eu já aprendi muita coisa ali. Algumas convicções que eu tinha, eu pude
reafirmar para mim mesmo, assim, a vida das irmãs aqui. Porque se nós não entendermos essa impossibilidade que a gente tem, essa impossibilidade, porque o pecado habita em nós, e como agora a gente, por confissão, por dizer, aquela fala final ali, Tiago, aquela fala, ele dizendo ali, miserável homem que sou, a minha desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ali é a fala cabal de quem compreendeu essa estrutura do pecado, da lei, e venceu. Por reconhecimento. Não é que venceu, começou a obedecer, mas agora ele começou a conhecer. Ele considerou, ele pode se oferecer agora em paz, absolvido. Depois tu vai ver que no capítulo 8 vai começar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque essa estrutura, irmãos, de a gente não reconhecer esse pecado habitando em nós e, por consequência, não reconhecer também a justificação e a santificação, vai fazer com que a gente abra a porta da acusação. E aí, meu irmão e minha irmã, é a acusação contra mim mesmo, é a acusação contra os meus irmãos, é a acusação contra Deus, é incredulidade instalada, é iniquidade liberada. E a condenação efetiva. Processo completamente contrário daquilo que a fé nos dá. A salvação pela graça, justificação, redenção, santificação, como nós estamos vendo aqui. Quando tu sabe disso que Paulo está falando aqui, esse homem que ele é, essa estrutura que ele tem, que ele não consegue fazer, que o pecado habita nele, é mais ou menos como Davi já falou nos Salmos, que ele diz, eu nasci em iniquidade. Salmo 51. Eu nasci em iniquidade. O pecado habita em mim. Eu não tenho chance. Mas onde é que está a vitória sobre esse pecado? Sabe que uma curiosidade, eu até nem sei da veracidade disso, mas eu acho que é interessante, pelo menos a informação, né, a história. Eu ouvi dizer que em Roma, antigamente, havia um tipo de sentença, de condenação para um assassino, que era ele levar o corpo da vítima dele, o corpo daquele homem que ele matou, amarravam o corpo daquele homem sobre esse assassino e ele tinha que caminhar com esse assassino e ir por todos os lugares com esse assassino durante alguns dias, com essa vítima. Esse assassino tinha que ir com essa vítima amarrada no corpo dele. E aí tudo que ele tinha que fazer era com ele, tinha que fazer necessidades com ele, tinha que comer com ele, tinha que fazer tudo com ele, até aquele corpo ali alcançar um estado de putrefação. E esse diz que era chamado o corpo dessa morte. Então, se for isso, né, eu não sei se é isso, né, eu não quero fazer aqui eu não fui averiguar a fonte, mas eu achei interessante, pelo menos, para a gente pensar. Né? Porque imagina a gente assassino com um corpo desses que a gente assassina, esses irmãos que a gente assassina toda hora, e tu levar esse corpo aí até ele putrefar. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse assassino que tem dentro de mim? Quem me livrará desse peso que está dentro de mim, que eu critico todo mundo, que eu julgo todo mundo, que eu sei que eu tenho que fazer as coisas e não faço, eu sei que eu tenho que amar e eu não consigo, eu sei que tenho que perdoar e eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse pecado. Como é que eu vou morrer para isso? Como é que eu vou morrer para poder me conectar com Cristo? Sair da lei, porque a questão do legalismo, irmãos. A lei é a questão do legalismo. Como é que eu saio da lei?
que é esse meu orgulho de eu achar que eu posso fazer alguma coisa. Como é que eu morro para essa ideia equivocada, legalista? E como é que eu me entrego completamente para aquilo que Deus fez, entregando o Filho dele por mim, para me auxiliar, a eu poder voluntariamente me entregar também, com a certeza que nessa morte vai haver legitimidade de ressurreição com Ele, de casamento com Ele, de andar com Ele. É a minha única chance. E aí eu vou começando a dizer, aí quando eu começo a andar numa comunidade dessas, que nem a gente tem aqui, né? Essa comunidade cristã, eu tenho que ficar muito grato de estar aqui, irmãos, quando eu tenho esse tipo de consciência. Eu tenho que estar muito grato para estar aqui, porque eu, esse homem, nesse estado, ser recebido por pessoas, esse homem insuportável, esse homem assassino, ser recebido por pessoas assim, pessoas espirituais, pessoas que falam as coisas de Deus, pessoas que me suportam, pessoas que eu sei que vão estar perto de mim. Então, quando eu não quero estar nesse ambiente, quando eu não quero estar aqui nesse ambiente, quando eu começo a criticar esse ambiente, ou me criticar, achar que eu não mereço esse ambiente, ou achar que esse ambiente é ruim, na verdade, isso é expressão de incredulidade e ingratidão, irmãos. Porque a gente sabe que fora daqui é pior. Mas o nosso legalismo quer mostrar alguma coisa aqui dentro. E aqui nós não estamos aqui para mostrar nada, irmãos. Nós estamos aqui para ser gratos só, ser recebido. Ninguém está aqui para mostrar produtividade aqui. Estamos aqui para ser gratos só. Mas é só se a gente tiver essa estrutura aqui. Porque se tu não tem essa estrutura de entendimento, tu começa a te achar aqui injustiçado, porque tu abre o caminho da acusação e da culpa. Aí tu vai achar, aí daqui a pouco tu está te cobrando porque tu não faz aquilo que tu imagina que os outros estão te cobrando. Não tem ninguém te cobrando, meu irmão. Não tem ninguém te cobrando, nós estamos tudo quebrado aqui. Mas aí tu, como abriu essa porta da acusação, tu te sente cobrado, tu acha que tu não está sendo efetivo, sendo produtivo. E sabe por quê? Porque o fruto que tu está dando é morte. Porque tu não está frutificando para Deus. Frutificar para Deus, sabe o que é? Humildade, arrependimento. Mas aí o fruto que a gente começa a dar é o fruto de morte. Esse corpo dessa morte se manifestando. Então, qual é a nossa salvação? É quando ele finaliza dizendo no 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, a nossa concupiscência não teria chance. O pecado, ele se instala pela concupiscência do corpo. Esse é o desejo. Lembra que ele fala ali, os membros do meu corpo? Por 2 vezes ele fala. Os membros do meu corpo, 23. Os membros do meu corpo. Essa susceptibilidade. Essas sensações de eu querer pegar, tocar, mexer, porque eu estou vendo, eu quero, cobiça. Esse que é o nosso corpo. Mas a nossa mente é a mente de Cristo. A nossa mente. A gente é escravo da lei de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para finalizar, eu quero dar um tempinho assim para a gente poder conversar e desenvolver um pouco mais aqui. Né? Mas eu queria trazer primeiro essa estrutura analógica e alegórica do casamento que Paulo trouxe. A lei, esse marido perfeccionista, essa mulher atrapalhada que não consegue cumprir aquilo que o marido exige.
ela não pode se separar dele se não for pela morte dele, mas ela vai casar com outro com legitimidade só a partir da morte. Então, como essa lei ela não vai morrer, ele morre, ela morre. Porque o marido dela é Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, ela morre junto, crendo que vai ressuscitar. E vão para um outro ambiente de núpcias, onde a lei ela já não tem acesso mais. Mas ela não perde a legitimidade dela no tocante de anunciar a nossa impossibilidade de obediência. Então, a estrutura da vitória sobre a lei é essa: arrependimento, humildade, reconhecimento desse pecado que habita em nós. E não é em nós, é na natureza humana. Por isso que é Adão. Por isso que é adâmico. Não é eu. Eu sou uma expressão de nós. Assim como em Cristo, eu ressurreto agora com Ele, justificado pela fé, santificado aqui, por obras que Ele preparou para me andar sobre elas, aí eu também agora ganho uma condição de justo e santo. Porque eu reconheço que para mim é impossível eu me livrar do corpo dessa morte. Porque não só o que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço, mas é pior, porque aquilo que eu sei que eu não tenho que fazer, isso eu tenho que fazer. É duro, irmãos. É dura a nossa realidade. Se a gente, diante dessa realidade, percebendo a redenção, não nos sentimos gratos, irmãos, não tem chance para a gente. Se esse capítulo aqui não nos convencer da obra de justificação, de santificação, da salvação, não tem chance para a gente. Sabe por que não tem chance para a gente? Porque a gente está duvidando da obra do Espírito Santo. E blasfemando contra o Espírito Santo, não tem chance para a gente. Agora, a minha oração é que a gente entenda isso profundamente. Não é entender só de compreensão intelectual, mas de mente mesmo, uma compreensão profunda. Porque a única exigência para nós é a humildade de reconhecer a nossa miséria de morte. Então, se uma pessoa nos recebe, nos acolhe, isso já tem que ser motivo de muita gratidão. Mas só que se a gente se acha que é muito bom ainda, que tem que fazer alguma coisa ainda, aí tu abriu a porta para acusação. Aí, se tu conseguir fazer, vai ser insuficiente, porque tu vai ter que fazer sempre mais. E aonde tu não conseguir cumprir essa lei, porque isso é uma lei, a acusação vai entrar. Ou para ti, ou para alguém, para chegar em Deus. Então, graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele, a graça de Deus, nos livrou do pecado dessa morte, do corpo dessa morte. Né? Do corpo dessa morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo nos livrou do corpo dessa morte, nos oferecendo uma morte espontânea na comunhão, na relação, no compartilhamento. Amém, irmãos? Era até aqui que eu queria chegar. E